Oi, gente, tudo bem? Você está resolvendo aqui a questão 34 da prova do ITA de Química do ano de 2025. Questão bem bate-pronto também, que fala: assinale a opção que apresenta a afirmação errada a respeito dos processos termodinâmicos. Você vai ter na alternativa A, falando que a variação de energia interna de um processo de expansão isotérmica de um gás ideal é igual a zero. O que acontece? A gente sempre tem que na expansão isotérmica, que é a temperatura constante, você vai ter que o ΔU é igual a zero, porque ele vai ser 3 meios, colocar num gás monatômico, por exemplo, seria 3 meios de NR ΔT, você calcular o ΔU, só que esse ΔT seria zero, porque ele é uma expansão isotérmica. Então, o ΔU seria zero, então essa alternativa A está verdadeira. Em relação à letra B, a variação de energia livre de Gibbs. A variação de energia livre de Gibbs é menor que zero em um processo de precipitação de uma substância a partir de uma solução supersaturada. O que acontece? A energia livre de Gibbs vai medir a espontaneidade da reação, ou do fenômeno. Então, o que acontece? A gente vai ter que uma solução supersaturada, a solução supersaturada, ela vai ser mais instável do que uma solução saturada. Porque essa aqui vai estar mais estável, porque isso aqui, para acontecer a, a solução supersaturada, você teria que ter o resfriamento, teoricamente teria uma quantidade maior do que o solvente suportaria naquele momento. Então, o que acontece? A gente teria que, como esse processo estaria de um sistema mais instável para o mais estável, ele seria um processo natural de acontecer. Então, isso quer dizer que ΔG, a energia livre de Gibbs, seria menor que zero. Portanto, letra B verdadeira. Na letra C, a gente tem a afirmação de que a variação de entalpia de um processo de compressão isobárica é igual ao calor trocado. O que acontece? A gente vai ter o seguinte: nesse caso, a gente vai ter toda a variação de entalpia. Nesse caso, não tem muito o que explicar nesse caso, é literalmente só o que a afirmação tá dizendo tá correto e que é mais a definição mesmo do que seria esse calor trocado. Então, letra C seria verdadeiro também. Agora, na letra D, a gente tá falando que a variação de entropia de fusão de uma substância independe da temperatura e pressão constante. Essa alternativa está muito errada. Por quê? Porque a gente tem a fórmula da variação de entropia, a gente pode ter que seria o ΔQ, ΔH no caso, né? ΔH sobre a temperatura. Então, nesse caso, você repara que o ΔS está em função do T, independentemente se for uma pressão constante. Então, ela está errada, a letra D, que seria o gabarito letra D. Agora, partindo só para confirmar a letra E, a gente teria o quê? A gente teria a afirmação de que a variação de entropia da vizinhança é igual a zero em um processo de expansão adiabática. A gente tem que a variação de entropia, novamente, a mesma forma, seria igual ao ΔH, que seria o calor trocado, no caso, né? Seria o calor trocado nesse caso aqui, como calor, que o que é exatamente, não exatamente o que está falando a ser, mas mais ou menos a mesma coisa. A gente teria que esse calor aqui seria igual ao calor trocado Q sobre T. Passando agora para a letra E, a gente teria que o ΔS seria igual ao Q sobre o T. Mais ou menos a mesma fórmula da outra, só que a única diferença é que... a única diferença realmente, assim, seria no ΔH de fusão, né, da anterior. Porque nesse caso não é no ΔH de fusão. Mas, então, seria o Q sobre T. Como esse processo... Esse caso seria o menos aqui, né? É igual a zero em um processo de expansão adiabática. No processo de expansão adiabática, você não tem troca de calor, portanto, o ΔS seria igual a zero. Então, letra E é verdadeira também. Espero que tenha ajudado a resolução desse exercício
e muito obrigado pela atenção.